Oi, gente, tudo bem? Tô batendo um solzinho tão gostoso aqui que eu tô deixando rolar, viu? Como vocês estão? Vamos lá. Eu almocei hoje antes de entrar aqui e aí meu humor fica melhor, como boa taurina que sou. Oiê! Eu sempre faço uma live na hora do almoço para falar um pouquinho sobre movimentos de autoconhecimento, de autoaceitação, autocuidado. E aí hoje eu quero falar sobre o auto-engano e o quanto não estarmos no centro da nossa vida e não entender sobre nós e não sermos uma história em que dominamos faz a gente se enganar muito sobre como a gente permeia as relações, sabe? Existem pessoas que entendem que merecemos respeito, elas olham pra gente como merecedoras do respeito, como nós merecedores do respeito, mas elas não conseguem entregar respeito pra nós. Ouvir esse tapa me fez pensar muito esses dias sobre as relações que vão acontecendo, né? Relações muito antigas também que a gente tem e que hoje tem essa máxima, né? Do mínimo esforço, né? Eu vou entregar meu mínimo ali, relações de baixa manutenção. E aí me faz pensar que de repente a gente pode estar acostumado a viver nesse auto-engano, né? Porque assim, o que é uma relação importante, né? O que faz uma relação se tornar importante? O que faz você escolher aquela pessoa para estar na sua vida, né? Porque o motivo do qual a gente troca referências, experiências com pessoas é o interesse genuíno, né? De somar, de poder ajudar, de poder ser querido, poder ser escutado, poder ser convidado, poder convidar, poder apoiar, poder ligar, poder ser ligado. É aquela inclusão mesmo. Mas eu tenho percebido no set terapêutico que as relações elas estão caminhando para um outro lugar, que é para esse lugar de baixa manutenção. Então as pessoas estão ali, mas não estão. E o nosso aparelho psíquico, ele sente essa diferença. A gente às vezes fica numas assim, eu tô aqui vivendo a vida da maneira que eu sempre vivi e tudo mais. Mas se você deu um passo adiante, se você teve alguma mudança interna, o seu aparelho psíquico, ele tá registrando isso. E você tá sendo negligente por permanecer em lugares que já não te acessam mais e que você não consegue entregar mais e trocar mais e ser visto mais e ver também, né? Tem pessoas que mantêm relações, mas pelo comodismo mesmo. Às vezes dá mais trabalho remover essa pessoa do seu movimento de vida do que deixar ali, né? Mas aí é uma negligência, né? E aí você tá praticando o auto-engano, porque se enganar é muito doloroso, né? Você fala, não, essa aqui é minha amiga, né? Às vezes você tá falando que... Ai, tem um pelinho meu. Adoro o filtro, que na hora que você faz assim... Mas eu já nem precisaria de filtro, porque a luz natural está ótima. Mas assim... Às vezes a gente fala, tenho muitos amigos. Tem mesmo? Tem mesmo. Amigos que você pode contar, que você pode ligar de madrugada e a pessoa vai te atender, que você tá com uma demanda urgente e a pessoa vai estar ali e ser ombro pra você. Porque, de repente, a gente precisa revisitar o conceito do que é amizade, sabe? Revisitar sobre como essas trocas funcionam realmente. Quando a gente muda, também muda nossos parâmetros, né? Eu até esses dias contei aqui, né, que eu sempre fui muito dorminhoca, né? E sempre gostei muito de telefone silencioso para poder relaxar e descansar mesmo. Até que um dia surgiu essa conversa entre amigos, né? E a pessoa falou, eu deixo meu telefone para tocar. E eu atendo, né? E aí eu falei, cara... Às vezes eu fico pensando, né? Eu gostaria que as pessoas me atendessem se eu precisar de uma emergência, mas eu tô sendo essa pessoa que recebe a emergência. E aí imediatamente eu mudei meu telefone. Então... já tem um tempo já que o meu telefone toca, caso a pessoa ligue de madrugada, mas por muito tempo ele ficou assim, né, sem essa preocupação, não tinha essa consciência, né, sempre fui uma pessoa
disposta e disponível para ajudar, mas não muito no meu sono. Nunca precisei também ser esse suporte de madrugada para alguém, né? As emergências que eu tive sempre foram durante o dia. Mas agora eu quero ser essa pessoa que oferece ajuda se a pessoa precisar de madrugada. E, consequentemente, eu também tenho mais pessoas que fazem isso, caso eu precise. E aí, quando a gente para de praticar auto-engano, é como se a gente ganhasse novas lentes mesmo. E aí a gente começa a ter um olhar sobre a vida de um fluxo que vai escancarando portas. Porque pensa o seguinte, se eu tô em relações que já não me enxergam mais, que não me validam, que não me reconhecem, que não percebem minha mudança, que não me elogiam, que não validam mesmo, sabe? Você conta uma coisa que você tá ali feliz ou que você tá triste e a pessoa coloca ali um pingo de motivação ou não, hoje você não conseguiu, mas amanhã você consegue. E não te critica por algo que você tá fazendo, entendeu? Essas métricas vão potencializando a gente, né? Imagina, que nem eu tô no processo de emagrecimento. Eu até faço alguns conteúdos aqui, né, sobre a gente parar de implicar com o nosso corpo. E eu tô com a saúde ótima, fiz check-up recente, tenho feito de 2 em 2 meses meu check-up. E tá tudo bem, mas eu comecei a me incomodar porque eu nunca tive barriga, né? Sempre fui uma gordinha sem barriga. E incomoda a mim, porque eu gosto de usar cropped. Tem problema a pessoa que tem barriga e usar cropped? De jeito nenhum. Mas eu com 10 quilos, 15 quilos a mais, eu percebo que a forma do meu corpo não está reconhecível pra mim. Eu não estou me reconhecendo, mesmo tendo um corpo gordo. Se eu perder 15 quilos, eu não vou deixar de ser gorda, porque eu peso mais de 100. Mas eu vou ficar um pouco mais... ficar um pouco menos implicada com o meu corpo. E aí eu ajudo, é uma motivação também, né? Eu me ajudo a praticar atividade física. Então, assim, o que eu mais quero escutar nesse processo de emagrecimento é, cara, você tá mandando bem. Quando eu falho e eu registro essa falha, eu quero que você fale, não, hoje você falhou, mas amanhã tá tudo bem. Enfim, você espera acolhimento, você espera amparo, você espera uma motivação. Se a pessoa tá muito no mundo dela, com os problemas dela, ela só vai falar qualquer coisa sem pensar. E aí a gente fica numas, né, justificando as pessoas, o comportamento das pessoas. A pessoa tá de saco cheio, a pessoa tá com problemas. E a gente vai se fechando, a gente vai poupando a pessoa da nossa existência, né? Pessoas que são empáticas, principalmente, você sabe que a pessoa tá com um problema grande, você não vai contar do seu. Você fala, a pessoa já tá carregando uma caçamba, eu vou despejar, que nem que seja um pouquinho da minha caçamba na pessoa, eu não vou. Tudo bem, só que fazer isso nas relações faz a gente se comprimir. Então, o ideal é que a gente esteja perto de pessoas que mesmo quando elas estão atravessando problemas, elas conseguem trocar. Senão você fica sem ter o que trocar, né? E aí, o que acontece, né? A gente também se vê muito no outro. E aí, esse auto-engano também, ele é muito estimulado quando eu começo a me ver através desses filtros da pessoa. Então, assim, se eu tô perto de uma pessoa que é muito julgadora e eu faço um trabalho forte, assim, de autoconhecimento, de desenvolvimento, e eu começo a conviver com uma pessoa muito julgadora, eu vou ativar esses gatilhos do crítico interno e eu vou ficar mais julgadora comigo, entendeu? Mas a pessoa tem outras qualidades, tudo bem, mas eu preciso avaliar se a pessoa que não leva uma vida parecida com a que eu levo, se não acredita muito nas coisas que eu acredito, se a gente não tem algum elo em comum, vale a pena conviver. Muitas vezes a gente convive com pessoas por carência, então assim, olha para isso. Olha para essas relações, sabe? A gente pode se conectar com pessoas que tem mais a ver com a nossa experiência de vida, com o que a gente quer para nós e com o que a gente está buscando, né? E outra coisa que eu percebo nesse jogo do inconsciente, né? É isso, né? O auto-engano, ele faz a gente amar amores que não deveriam ser amados. Tanto para a parte afetiva, romântica ali, quanto para a parte afetiva nas relações com os amigos, né? Então a gente se enganando, a gente também vai viver relações enganosas, entende? Então às vezes você tá ali fazendo tudo pelo seu amigo, tá ajudando, tá entregando, e aí, né? E aí a deixa que eu deixo, dentro da psicoterapia a gente olha muito para isso, né? Quais são as partes nossas que estão se relacionando, né? Quais partes nossas estão conectando com essas pessoas? Às vezes a gente está se relacionando a partir da carência. Às vezes é uma parte carente que está procurando amores onde não existem amores, né? Hoje eu até fiz uma postagem, né, falando do famoso dedo podre, quando a gente fala de amor romântico e de amor à primeira vista.
Então a gente olha, a gente sente algo muito forte pela pessoa, a gente fala, meu coração disparou, é paixão, não sei o quê. Você vai viver esse estrambelha todo, né? Aquela intensidade que começa intensa e termina pior ainda. E a gente fala que, até a gente não gosta de chamar de dedo podre dentro do set terapêutico, mas a gente fala que é o inconsciente reconhecendo o trauma, né? Então às vezes você vai olhar aquela pessoa, ela vai tocar você, porque o seu inconsciente, o seu aparelho psíquico, ele faz um reconhecimento de campo antes da gente. Então você fala, tô apaixonada nessa pessoa, porque ela tem sabor de casa. E às vezes a nossa casa teve muito sabor de podre, né? No sentido de emoções difíceis, de vivências difíceis, experiências traumáticas. E aquele outro tá com aquele, sabe, aquele aroma podre, né? De trauma. E a gente chama isso de paixão. Traz pra nossa vida, vira uma bagunça. Porque assim, se a gente vai se relacionar com uma pessoa que não tá estruturada, ela vai desestruturar a nossa própria estrutura. Então a pessoa tem que ter no mínimo um pouco de estrutura para ser nossa amiga, um mínimo um pouco de estrutura para ser o cônjuge, o namorado. Precisa do mínimo de estrutura para pertencer à nossa vida. Senão é colega e aí isso fica um pouco mais distante e você não fica praticando auto-engano. Sabe, achando que você tem amigos, achando que você tem um bom relacionamento, sendo que você tá experimentando desafeto, desamor, falta de cuidado. Hoje também ainda eu vi uma japonesa, ela foi entrar no carro e, oi Josi, tudo bem? E ela foi entrar no carro, tava chovendo, ela tava com o bebê, o cara ligou o carro, ela entrou no carro, ela foi entrar, só que tinha o carrinho, acho que tava, a cadeirinha do bebê tava de cá, e ela foi dar a volta. Na hora que ela deu a volta, na hora que ela fechou a porta, que ela viu que tava com a cadeirinha, ela foi dar a volta pra entrar, o cara saiu com o carro. E ela fala, né, o post fala, na verdade, que como é difícil você estar com pessoas que não estão te vendo, né? Então é um auto-engano gigante a gente tá nas relações só pra falar que tem um namorado, que tem uma namorada, que tem um marido, que tem uma esposa, que tem um melhor amigo. Ah, eu sou uma pessoa, olha, querida, eu tenho várias coisas. Solidão comendo solta. Carência comendo solta. Autoestima no lixo, no seu pé. E você falando que tem uma rede de apoio e não tem nada, né? Tá aí entrando nesse carro que te deixam pra trás, que você não é considerada, não é ouvido. E aí, eu vou fazer um parênteses para falar, porque no auto-engano cabe nesse tema, que pessoas que estão dependentes de qualquer coisa, né, falando de vícios. Oi, Lelê, tudo bem? Bem-vindo. Pessoas que estão no vício, elas estão se relacionando com o vício, tá? Elas são dependentes daquela substância. Se a pessoa é viciada em bebida, ela se relaciona com a bebida. Se a pessoa é viciada em drogas, ela se relaciona com a droga. Se a pessoa é viciada com cigarro, ela se relaciona com o cigarro. Todo vício tá aqui usando dessa emocionalidade. Esse emocional tá sendo orientado como o desejo da pessoa, o centro do desejo. Então, se você está se relacionando com pessoas dependentes de alguma coisa e você não percebe ou tá ali naquela relação há muito tempo, você pode ter criado uma relação de dependência com a pessoa, né? Porque quando a gente está se relacionando com alguém que é dependente de vícios, a gente sente o buraco, o abismo que fica entre a gente. Se a gente não percebe, é porque a gente está dependente da pessoa, ou dependente daquela situação, ou está se relacionando a partir da carência, de forma não saudável. O importante é saber que não é saudável, né? E aí o que acontece no auto-engano? A gente vai tendo válvulas de escape. Então tem gente que vai dissociar, vai criar um personagem. Então, por exemplo, se a pessoa está dentro da relação dissociada, ela vai colocar o papel central do cônjuge, né? Então você vai e coloca o cônjuge no centro para que aquele papel se sobressaia. Então você, meu casamento é o melhor casamento do mundo. E aí aquilo vira a sua dissociação, no sentido de eu não olho mais para outras as partes. Eu não olho mais para as partes da negligência. Eu não olho mais para a parte que eu não estou sendo considerada, vista, amada. Porque aquele papel, ele me nutre de certa forma socialmente. Ele cria um escudo social. Mas por dentro eu não estou associada com mais nada que tem referência a mim. Eu não sigo os meus gostos. Oi, Milena, bem-vinda. Tô falando aqui sobre auto-engano hoje. Eu comecei tem uns 10 minutinhos. Então quem chegou depois pode voltar e assistir. Mas é bem interessante esse tema aqui pra gente debater do quanto a gente fica se enganando nas relações, se enganando na nossa própria vida. Então praticar o auto-engano vai criar esse jogo do eu, né?
desse lugar que não é seguro mais para eu existir, que não é seguro para eu transmitir meus valores, minhas virtudes, para eu explorar habilidades, porque eu não estou sendo considerado, visto, amado, e essas pessoas estão ocupando um espaço psíquico muito grande em mim, né? E aí, uma virada de chave que pode acontecer é você começar a entender, né? Como eu posso olhar para essa pessoa e me ver de outra maneira. Então a pessoa está entregando desafeto. Como eu consigo me entregar afeto? Porque às vezes você terminar uma relação, terminar uma amizade, romper laços e vínculos, é difícil se você está fragilizado. Então primeiro você começa a se entregar o que a pessoa não está te entregando. Então, por exemplo, eu gosto de ser considerada, eu gosto que as pessoas me acompanhem nos lugares que eu estou interessada, porque eu também acompanho a pessoa quando ela quer. Quando eu vejo que a pessoa não retribui isso, eu começo a fazer por mim. Então, assim, eu quero muito ir num lugar, programei num lugar e a pessoa, não vou. Tá bom, eu vou sozinha. Entende? Eu não deixo de ir porque a pessoa que eu tô casada não faz as minhas vontades, né? Se o outro não tá disposto a fazer esse jogo, né, de trocas que precisa existir nas relações, eu não sei se ele tá tão interessado assim nessa manutenção dessa relação. E aí é onde a gente entra no auto-engano. Baixa manutenção. Gente, baixa manutenção no relacionamento íntimo, nas relações de amizade, é uma falácia, sabe? É uma falácia. É você, assim, tá entregue a essa matrix aí, tá entregue a esse momento de vida que é tudo superficial, sabe? Se você tem interesse de se desenvolver, se você tem interesse em ser uma pessoa melhor, em evoluir, você precisa trocar no pau a pau ali. Esse papinho de baixa manutenção. Todo mundo vive com a cara no celular. Você manda uma mensagem pra pessoa, ela demora 2 semanas pra te responder. Ela tá falando o quê? Que ela não tá interessada em trocar com você. Que ela não tá disponível pra você emocionalmente. Que ela não tá disponível pro vínculo. Você convida uma pessoa pra tomar um café, ela fala não. Aí você fala, então tá bom. Aí passa uma semana, fala, vou chamar de novo. Vamos tomar um café? Não. 3ª semana... Gente, se a pessoa não te chama de novo, não se propõe a te encontrar, ela não tá interessada, ela não tá disponível pra você. Você tá sozinho nessa, entendeu? E tá tirando de você mesmo habilidades e energia psíquica de si mesmo, pra poder dar pra alguém que tá jogando no ralo. Então a nossa energia psíquica, ela é muito preciosa pra gente ficar nesse lugar de baixo valor, nesse lugar de engano, nesse lugar de, sabe, falta de apreço por si, né? Que nem eu sempre falo que a autoestima é a estima que eu tenho por mim. É muito estimar-se pouco, ficar em lugares que já não nos cabemos, que já não somos pertencentes, que já não fazemos diferença, que já não conseguimos entregar, somar, trocar. A gente tem que sair disso, né? E aí, uma dica que eu queria dar é você começar a procurar histórias de vida que tem valor, sabe? Então você procura isso primeiro na sua própria biografia. Então o que tem valor em mim? O que eu enxergo em mim que é potente? Para que você tenha essa moeda de troca também. Porque se eu tô com a autoestima muito baixa, eu vou começar a achar que eu não tenho nada para oferecer. Eu lembro que quando eu fechei meu negócio, eu fiquei muito deprimida, frustrada, por mais que eu tenha intuído de fechar. Eu não entendia por quê, né? E a pandemia veio depois de 6 meses, aí eu entendi. Mas mesmo assim eu fiquei triste, porque era um projeto que eu amava muito, que era a revista. E aí, nesse processo, eu fiquei com muita baixa autoestima, porque a minha autoestima era muito ligada ao profissional. Eu sempre me achei uma boa profissional. E aí era isso, sabe? Eu achava que eu não tinha moeda de troca para as pessoas. Eu fui me isolando aos poucos. Aí a pandemia contribuiu para isso. Até que eu comecei a me conectar, né? Isso fazendo processo terapêutico, estudando já, né? O mundo terapêutico em si. As neurociências e tudo mais, as funções cerebrais. E aí eu atraí uma amiga muito querida que ela começou a me ver, sabe? Ela falava, você é super alegre, você é gente boa, você é muito criativa, eu gosto de estar perto de você, que você me faz pensar. Tem muitos sonhos que estavam adormecidos, agora que a gente convive eu voltei a sonhar. Então, assim, esses feedbacks, essas validações espontâneas, elas levam muito a gente para esse lugar de bom valor, sabe? De merecimento, de acolhimento, e a gente começa também a se ver assim. Mas se você não tem essas pessoas ainda, começa você mesmo fazer esse contorno para você, né? E aí você procura novos lugares, novas percepções e novas conexões. Hoje uma pessoa querida que eu atendo, ela perguntou assim, Vanessa, como seria um adulto saudável na vida
se relacionando com as suas partes internas e tendo boas relações sociais? Cara, que pergunta maravilhosa. Eu adoro atender pessoas que estão compromissadas consigo mesmos, que estão dedicadas ao processo terapêutico, que estão aprofundando, que a gente deu a mão e tá descendo, e tá subindo, e tá indo, sabe? Porque, cara, só é possível cavucar se a pessoa estiver animada, né? Disposta, disponível e aberta. Imagina pra pessoa perguntar uma coisa dessa, porque ela tá muito dedicada a si mesma e ao processo terapêutico. E aí, eu vou falar pra ela falar pra vocês o que eu falei pra ela, né? Que dentro da minha humilde análise, né, de uma vida humana e humanitária e humanizada, é você estar no centro da sua vida e servir iguais às partes. Sempre tive esse contexto comigo. E aí, você estando no centro da sua vida, você vai criar um contorno em volta de você, que é um contorno que ele não é tão aprisionante, mas também não é tão alargado, mas ele diz de você. Esse contorno precisa dizer de você. Esse contorno, ele é feito de habilidades, de autovaloração, de autorrespeito, autoapreciação. Ele diz de você, esse contorno. Ele diz: eu, Vanessa, não gosto de lugares muito barulhentos. Ele diz: eu, Vanessa, sou uma pessoa solidária. Eu, Vanessa, gosto de ficar sozinha depois que eu interajo muito. Eu, Vanessa, gosto de estar em movimentos de pessoas criativas. Eu, Vanessa, gosto de meditar e estar em retiros. Eu, Vanessa, sou vegetariana e não gosto que façam sacrifício com os animais. Mas como eu não posso controlar isso, eu faço a minha parte. Ser vegetariana é uma parte minha, é um limite meu, é um contorno meu. Então, assim, esse limite, ele é no formato de um espelho, assim, também, que vai dizendo pra mim coisas que eu sei contar de mim, né? Esse espelho, ele serve tanto para refletir e eu me ver em totalidade, quanto para espelhar para os outros, para que eles me vejam em totalidade, ou partes minhas fragmentadas, mas que me vejam, e para também levantar essa muralha e descer essa muralha de acordo com o gosto do freguês. E aí, quando eu vou para as relações, eu vou entendendo que partes minhas vão se relacionar com essas pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma parte que é terapeuta, que faz parte da minha profissão, que tem uma escuta presente, que tem uma escuta de coração aberto, que estuda muito e ensina muito pessoas a se desenvolverem e a evoluírem espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, enfim, né? Eu trabalho com nutrição mental e com medicina natural. E aí, quando eu vou para essas relações, automaticamente, se eu tenho os meus limites bem demarcados, a pessoa que está se relacionando comigo, ela vai sentir. E ela vai falar: ops, é a terapeuta que está aqui, né? E ela vai poder acessar o meu trabalho, se conectar comigo, como aqui nesses vídeos, por exemplo. Mas se eu tô sentada num café e um amigo meu tá precisando de uma escuta, eu não posso ser a terapeuta. Por quê? Porque ele já tem acesso a outras partes minhas. E se eu me colocar no papel de terapeuta, a gente vai criar um vício de relação que não é saudável. Porque ele precisa da terapeuta dele, do terapeuta dele para ajudar ele a atravessar. Porque eu não vou conseguir fazer isso de uma forma contínua sendo amiga, né? Então, eu posso fazer ali umas sessões, ajudar, né, disponibilizar ali alguma coisa para trazer um bem-estar para a pessoa, mas eu não vou poder acompanhá-la, né? E aí, por que se fala tanto que o terapeuta e o psicólogo não devem ser amigos da pessoa? Por quê? Porque eu preciso ter acesso aos recordes que a pessoa me traz. Então, vamos dizer, eu não tenho nenhuma amizade com esse indivíduo, ele se relaciona e ele conta: fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ele me traz os fragmentos e a gente vai montando esse quebra-cabeça juntos. Se eu acesso esse casal, eu vou ter uma percepção desse casal. Isso vai influenciar na terapia de longo prazo, entende? Então é por isso que não é indicado que a gente conviva com a intimidade das pessoas, porque a gente vai ver elas se relacionando. E a gente vai criar outros pontos de vista, né? Isso é inerente a nós. Porque enquanto eu estou no set terapêutico, eu estou aqui posicionada no meu lugar de terapeuta. Quando eu estou nas relações, né, tomando um café, jantando com alguém, esse papel ele não está ativado, né? Tanto que eu já me relacionei com algumas pessoas, já tive uns dates, né, que a pessoa perguntou: você está me analisando? Ai, pode começar a me analisar. Daí eu brinco, né? Não, você não vai passar o cartão no final do encontro, né? Tipo, então assim, a gente não tá trabalhando. Isso exige esforço psíquico, exige postura, exige conhecimento, é uma profissão, né? É uma profissão, como outra qualquer, assim, no sentido de atenção, entrega e profissionalismo.
Então, se eu tô tomando um vinho, eu não tô fazendo uma análise, né? Porque eu preciso estar sóbria, eu não posso estar alcoolizada para fazer um atendimento psicológico, né? Eu jamais faria isso, jamais. Se eu beber qualquer coisa de álcool, eu não faço nem meditação em grupo, assim, nada. Eu acho que o álcool, ele muda a nossa percepção e eu prefiro manter essa sobriedade quando eu tô nas relações. Oi, Dávila, tudo bem? Saudades da senhorita. Então, gente, quando a gente fala de auto-engano, é a gente entender como a gente está se relacionando, né? A partir de que lugar, que movimentos eu estou fazendo que está permitindo eu acessar as pessoas de lugares muito frágeis também. Às vezes eu me coloco vulnerável em lugares que não tem apoio, que não tem acolhimento, né? Às vezes eu estou em relações que já não me servem mais, que não me dão mais nada, que eu não troco mais nada, que eu não consigo dar mais nada para a pessoa e tô ali ainda por carência, porque eu não tenho escolhas melhores. Então começa a se escolher, porque você vai começar a escolher melhor também e vai ser melhor escolhido. Na minha cabeça é isso. A gente, quando se escolhe, a gente faz melhores escolhas. Externas também é melhor escolhido. Acabei de inventar isso, mas acho que ficou bom. Bom, eu vou fazer um propósito aqui com vocês, né? Que a gente possa, nesse momento, ser mais carinhoso com a gente, que a gente possa entender qual é o nosso cuidado, né? Qual vai ser a forma da gente se cuidar essa semana, qual vai ser a forma da gente fazer uma conexão com o divino espiritual, para além das igrejas, né? Muita gente fala, eu não gosto mais de frequentar igreja, religião nenhuma. Então faça a sua própria ponte com a fonte divina criadora, com o criador de tudo que é, com Deus, com o que você acredita. Eu tô colocando umas meditações no meu canal, ficou Vanessa Valente Terapias, com 2 L's. Eu acho que é uma forma da gente se conectar com Deus, as meditações guiadas, os processos psicoterapêuticos através da transmutação, né, de uma energia mais elevada, faz a gente entrar nesse caminho do coração, sabe? Faz a gente abrir o coração e se conectar com coisas que fazem mais sentido para nós, né, com coisas que nos trazem mais segurança, que vão validar essas pessoas que somos, né, internamente e se apresentam para o mundo também, tá bom? É sobre isso que eu queria falar e se ofereçam respeito, né? Parem de se enganar, parem de frequentar lugares em que as suas virtudes não apareçam. Esteja em bons lugares para você, se coloque em melhores lugares, se coloque em melhores relações, seja responsável pela sua existência. Você veio aqui para cuidar de você e não para ficar se colocando na mão de qualquer um, para ficar se colocando na casa de qualquer um, para ficar colocando na mesa de qualquer um, certo? É você com você agora e vamos juntos. Um beijo, gente. Fiquem bem. Boa semana.